Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com a nossa aula de lesões císticas e sólidas pancreáticas, eu pedi uma ajuda para o professor Rudolf, um radiologista, professor seu também aqui da faculdade, trabalha com a gente lá no Hospital Felício Roxo, para que a gente possa falar um pouquinho das indicações dos exames e das características dos exames, que é o que a gente vai encontrar com que o paciente chega no nosso consultório dessas lesões que a gente está rastreando. Então, basicamente, a gente conversou na última aula que as lesões císticas, elas são de mais difícil caracterização em relação à conduta cirúrgica, né? Então, eu tenho que diferenciar entre essas lesões císticas para saber qual delas eu vou operar. Então, a gente tem que pensar que isso a gente tem que ter na nossa cabeça essa sequência para diferenciação das lesões quando a gente vê num, num exame de imagem. Ninguém pensar no pseudocisto quando aquele paciente teve história de pancreatite grave, abuso de álcool, né, uma doença calculosa com pancreatite, trauma abdominal. Quando essa lesão normalmente ela é inolocular e contém, por exemplo, debris, contém sedimentos que não se que não captam contraste, né? Não se acentuam com contraste. As neoplasias císticas a gente tem que pensar quando não tem história dessas pancreatite, trauma, quando há septações internas, quando há componentes sólidos na parede, quando há uma cicatriz central ou quando há calcificação da parede. Os cistos mucinosos são usualmente uniloculares, como mucina, às vezes tem calcificação na parede e são normalmente vistos em mulheres. Os cistos serosos são normalmente contêm fluidos serosos, às vezes tem uma cicatrização central que pode se calcificar. E quando a gente pensar em IPMN, essas lesões, elas têm, quando a gente pensar em IPMN, essas lesões têm comunicação com o ducto principal ou secundário. E o rastreamento dessa lesão cística, o que eu vou fazer? Normalmente ultrassom para rastrear. A tomografia ela é capaz de ver mais calcificações, mas a ressonância magnética é aquela que nos promove um maior rendimento diagnóstico e consequentemente, em relação à conduta. Então, muitas vezes, o primeiro exame daquele paciente vai ser um ultrassom que vai detectar a lesão, mas ele simplesmente vai rastrear ou mesmo controlar algum tipo de lesão. A TC ela é capaz de nos fornecer informações como calcificações centrais ou de parede, e a ressonância é aquele exame que tem maior rendimento diagnóstico. Então a gente vê aqui a lesão que consiste em vários múltiplos císticos pequenos, que pode ser um cisto seroso ou um cisto de um IPMN do ducto principal. Como a gente vê conexão das lesões com o ducto pancreático principal, trata-se de um IPMN com conexão do ducto principal. E aí aqui a gente vê um exemplo, né, assim, logo abaixo, da diferença, né, o valor da ressonância magnética em comparação à tomografia computadorizada, que mostra debris, né, a gente vê uma grande lesão aqui no pâncreas, mas que na ressonância magnética a gente vê debris mostrando provavelmente uma necrose da parede da parede num paciente que tem um pseudocisto. Então a gente vê uma lesão enorme, que nada mais é do que uma lesão, um pseudocisto, uma lesão benigna, ok? E a ressonância magnética nos ajuda nesse diagnóstico diferencial. Então, quais são as características que a gente vai ver nos exames de imagem, né? Então, o cisto seroso, né, que é benigno, ele é potencialmente lobulado, microcístico, e 18% tem cicatriz central com calcificação. No cisto mucinoso, que tem um potencial de malignização, eu vejo um cisto grande, normalmente único, e que uma pequena parte pode ter também calcificação, mas aí periférica, e 95% deles estão na cauda e corpo pancreático. O IPMN de ducto principal, que tem potencial maligno, eu vejo
o ducto pancreático principal dilatado e uma protrusão da papila de Vater. Um IPMN de ducto secundário, eu vejo lá a imagem de cacho de uva se conectando ao ducto secundário. Nessa imagem a gente vê então lesões benignas, né, que podem ser grandes, mais visto em senhoras de idade, né, podem ter cicatrizes centrais, superfícies lobuladas, mais características às vezes que são de cistoadenomas serosos. E aí, para caracterizar bem a lesão, né, inicialmente foi feita uma tomografia computadorizada, que viu a cicatriz central calcificada, e na sequência do estadiamento foi feita a ressonância magnética para melhor caracterização. E a gente vê, por exemplo, aqui, né, a transformação de um cisto mucinoso num cisto adenocarcinoma, em que a gente tem uma parede do cisto espessa, com septações e calcificações periféricas. Então esse é um cisto que era mucinoso e se degenerou, às vezes, num cistoadenocarcinoma mucinoso. E a gente vê aqui uma lesão, por exemplo, de ducto principal de IPNN, numa ressonância de IPMN de ducto principal, uma ressonância magnética com uma ampla dilatação do ducto principal do pâncreas. Nessa imagem a gente vê um tumor cístico, né, analisado aí na tomografia e na ressonância magnética, e a gente vê que a gente tem uma estrutura multicística que se conecta ao ducto secundário e levantando a suspeita de uma neoplasia cística serosa, mas a gente vê como ela está conectada ao ducto secundário, a gente tem então um IPMN de ducto secundário. Uma lesão que é comum em jovens é o que a gente chama neoplasias sólido-císticas, né, que são tumores comuns na mulher jovem, 19, 20, 30 anos no máximo. Isso faz a gente lembrar o seguinte, né, a filha, o mais comum é a gente ver uma lesão cístico sólida, que é o tumor pseudopapilar de pâncreas, e que é uma lesão cirúrgica, uma lesão neoplásica, mas não com comportamento tão agressivo como o adenocarcinoma de pâncreas. A mãe tem um cisto mucinoso e a avó tem um cisto seroso. Então, essa é o padrão de encontrar as lesões nos pacientes. Né, a gente tem que sempre lembrar que os pacientes submetidos à ressecção são aqueles que a gente tem maior chance de tratamento e que de 100 pacientes com intenção, com diagnóstico, 40 são irressecáveis, 40 têm metástase, apenas 20 vêm para ressecção. Mas desses 20, 7 ainda vão para irressecabilidade durante a operação. Então é muito importante o radiologista, a parceria com o radiologista, para que a gente tenha previsibilidade na nossa conduta, na nossa ressecção. Então o ultrassom ele vai servir para rastrear, ele identifica o tumor com 75% de sensibilidade e especificidade, mas ele é ruim para avaliar a ressecabilidade e para ele identifica o nível de obstrução do pancreático em 90% das vezes. Mas os métodos mais utilizados, melhores, são a tomografia e a ressonância, sendo que a tomografia é o mais utilizado, mas a ressonância é superior à tomografia quando a gente tem uma hipertrofia da cabeça pancreática, quando a gente tem um tumor, né, isoatenuante, quando a gente tem infiltração gordurosa fecal e naqueles tumores muito pequenos. A ressonância, então, acaba sendo o exame de escolha, muitas vezes, para a gente fazer o estadiamento.
mas a TC é muito boa para a gente ver doença à distância. O melhor método para a gente avaliar a ressecabilidade, porque vocês vão lembrar que a cabeça do pâncreas, para eu ressecá-la, o tumor tem que estar distante dos vasos mesentéricos superiores. Dessa forma, eu consigo avaliar essa possível ressecabilidade através de uma tomografia, sobretudo nas tomografias modernas. E, além disso, no controle, junto com o PET scan, no controle pós-operatório de recidiva pancreática, a tomografia é o método de escolha. Tá ok? Então eu vejo aqui o tumor difíceis de detectar, menores que 2 centímetros, na tomografia, mas na figura da direita a gente vê a detecção através da ressonância magnética. Bom, era mais ou menos isso, né? A gente, resumindo, tem ultrassom que a gente pode rastrear, dar um diagnóstico inicial, caracterização melhor tanto por tomografia quanto por ressonância magnética, para que a gente possa dar o diagnóstico e assim definir a operabilidade, a necessidade de operar ou não o paciente. Tá bem? Vamos à próxima aula, para a terceira parte dessa aula. Um grande abraço.